Você já leu Isaías capítulo 45 e o versículo 7? Pois é, esse é um versículo que deixa muitas pessoas com muita dúvida. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que tanto ateus como cristãos têm dúvidas sobre esse versículo. E hoje eu quero ler aqui com vocês esse versículo de Isaías e nós vamos com profundidade entender realmente o que é que esse texto quer dizer. A gente bem sabe que a Bíblia ela foi um livro escrito em textos originais que não foi de forma alguma um português. Então observe que o Antigo Testamento ele foi escrito, por exemplo, no hebraico. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem o latim e o grego. Então se a gente quiser realmente se aprofundar para entender as Sagradas Escrituras, nós precisamos realmente extrair do original para entender o que é que o texto quer dizer. Mas eu particularmente acho esse texto de Isaías muito perigoso para quem não entende, porque muitos ateus, e observe, quando eu falo muito, é muitos mesmos, muitos ateus usam esse versículo para tentar distorcer a palavra de Deus, usam esse versículo para tentar negar a essência de Deus. Mas vamos ver o que é que realmente esse texto quer dizer. Meu nome é Lucas, e se vocês gostam de assuntos como teologia, cristianismo e filosofia, vocês estão no lugar certo. Vamos lá ler, né? Quero ler aqui com vocês esse versículo e a gente vai estudar um pouquinho para entender realmente o que é que esse texto quer dizer. Vamos lá, Isaías capítulo 45, vamos começar a ler do versículo 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então observe. Em primeiro momento, quando a gente vai ler esse texto e vai analisar, a impressão que dá é que Deus é quem cria o mal. Deus é quem cria as trevas, é Deus quem traz o mal para todos nós. Logo, os ateus dizem que Deus, baseado nesse texto, nesse versículo, eles chegam à conclusão de que Deus é um ser mau. Mas isso estaria contra a nossa crença que fala que Deus é bom. E agora? Lucas, como é que nós vamos conseguir responder e entender esse texto? Será que Deus realmente ele é um ser mau? Será que a Bíblia se contradiz? Vamos lá se aprofundar sobre esse texto para entender o que ele quer dizer. Quando nós vamos entender o que essa palavra mal quer dizer no sentido hebraico, quando a gente vai fazer uma exegese desse versículo, a gente vê que a palavra mal que aparece ali no hebraico significa ra. E o que significa ra? Essa palavra aqui não é entendida como mal moral. Essa palavra aqui é entendida como calamidades, como julgamento e como aflição. Peraí, o que isso significa? Eu estou meio confuso. Observe. Deus ele não cria o mal moral, no sentido de dizer que Deus ele cria o pecado, no sentido de dizer que Deus ele induz o homem a pecar, induz o homem a fazer a maldade. Esse texto não fala sobre isso, e é por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos interpretar a Bíblia. Observe que nós precisamos se aprofundar. Esse mal aqui que ele está falando que cria, Deus está fazendo referência a calamidades e aflições que acontecem no mundo. Mas não é Deus que traz o mal moral. Quando eu falo de mal moral, eu falo sobre os atos da humanidade de praticar a maldade. Quem faz isso é o homem. Deus ele não induz o homem a fazer isso. O mal aqui é entendido como uma aflição, sofrimento e calamidade que Deus ele pode ocasionar. Mas agora você pode estar se perguntando, por que que Deus precisaria fazer isso? Qual a necessidade? Quando nós vamos analisar o contexto de Isaías 45, a gente vê que Deus está utilizando o profeta Isaías para profetizar para o rei Ciro, que lá era o atual rei da Pérsia. E Deus estava mostrando para o rei Ciro que é ele mesmo, Deus, que tem todo o controle sobre toda a história que acontece. Então Deus levanta reis, Deus tira reis, Deus levanta impérios, Deus derruba impérios. Deus está mostrando ali para o rei Ciro, através da profecia, que é ele, Deus, que está com o controle de toda a situação na palma da sua mão. O que esse versículo nos traz é que nada no universo acontece por um acaso. A gente tem uma ideia formada na nossa mente de que Deus é amor e bonzinho, mas às vezes nós esquecemos que Deus ele também é justiça. E Deus pune as pessoas que ele quer punir, porque Deus também ele é justiça. Então, até dos dias difíceis que acontecem, Deus ele também é Senhor das tempestades, das guerras. Deus ele também é Senhor dessas coisas que acontecem. Deus pode usar até mesmo o sofrimento como uma prova de tirar um bem maior daquilo para nós. Mas observe que eu preciso que vocês prestem atenção é que Deus ele não é em nenhum momento autor do mal moral, o mal que nós praticamos. Isso é a nossa escolha. Observe Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz claramente: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 1 João, capítulo 1, versículo 5,
também afirma: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Observe que nós precisamos prestar muita atenção nesses textos também, para que a gente possa compreender Isaías capítulo 45. Então, como é que eu consigo conciliar isso com Isaías 45? É simples. Isaías ele está falando ali do mal justamente no sentido de juízo, de calamidades, e não no sentido de pecado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em Gênesis capítulo 50, a gente vê que José ele é vendido pelos seus irmãos. Então, observe que Deus ele permitiu com que aquele mal ocorresse na vida de José. Mas lá na frente, Deus ele extraiu um bem maior que ele tirou para José e se tornou governador do Egito. Observe que Deus, para libertar o seu povo das garras de Faraó, ele teve que abrir o mar, os israelitas passaram e depois o mar se fechou. Muitas pessoas morreram, mas Deus visava proteger o povo de Israel. Observe na prática como é o agir de Deus e como ele está no controle de toda a história. E o que eu quero que vocês entendam com Isaías é que ele está tendo a visão de que Deus ele também é até soberano sobre o caos que acontece, a calamidade e o sofrimento. Mas Deus ele em nenhum momento é autor do pecado. Aí somos livres para escolher fazer isso. O ponto central é que Deus ele pode usar a dor para fazer a sua vontade na nossa vida. Muitas das vezes, nós passamos por processos difíceis que nos levam até a chorar, a passar por grande dificuldade, mas no fim, sempre haverá um bem maior que vai acontecer. Então esse assunto aqui ele é muito mal compreendido pelos ateus, alguns cristãos também não entendem. Eu espero que nesse vídeo vocês possam ter entendido mais ou menos o que esse versículo quer dizer em seu sentido básico. Então até aqui, eu espero ter ajudado vocês.